Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos a esta que é a vossa antepenúltima aula, aula 29 aqui da oficina da clínica, esta oficina aqui das oficinas relacionais, que é uma das oficinas intermédias, não é? É a segunda oficina intermédia, a oficina 6, que tem a ver aqui com a energia de Virgem. E de facto é uma energia muito interessante porque ela ajuda-nos a definir o nosso próprio espaço de luta, aquilo que é a nossa capacidade de trabalho e entrega, foco, e são sobretudo regras de estudo, de trabalho, de colaboração em equipa, de autorreconhecimento enquanto missão individual, de levantamento da nossa essência, para depois termos objetivamente a capacidade de atingir objetivos comuns, em coletivo, de serviço coletivo. E hoje trago-vos aqui uma reflexão sobre organização e verdade, porque me parece importante nesta fase já adiantada das nossas lições. Estamos praticamente no fim, com esta serão 3 aulas, ou seja, a seguir a esta serão apenas mais 2 aulas, esta é a antepenúltima aula, e sendo a antepenúltima aula, convém aqui começar a fechar o ciclo, a fechar aqui a dimensão toda. Então a estrutura da excelência clínica, ela comporta 3 fases, portanto temos aqui a capacidade que temos de nos organizar individualmente, depois de ser testados criticamente e finalmente trabalhar em equipa, não é? Portanto, organizar não é só ordenar tarefas, é saber exatamente o quê, porquê e quando e para quem se faz. Ou seja, perceber exatamente que nós trabalhamos com foco e com objetivo. Aliás, isso começa desde o início, com a técnica do tomate, com a questão da técnica da caverna, com a questão da segmentação, enfim, as 3 primeiras regras que estudámos. E a partir daí começamos a ter um trabalho cada vez mais profícuo sobre nós mesmos, onde começamos a organizar-nos e a chegar a verdades. Verdades sobre nós, verdades sobre os outros, havendo aqui um fio condutor em todas estas fases de desenvolvimento profissional. Portanto, aqui o desenvolvimento profissional é o enfoque essencial quando procuramos a organização e verdade e quando procuramos estruturar-nos a partir dos nossos próprios desafios e das nossas próprias emoções. Portanto, é tudo isto que está aqui, é tudo isto que começamos aos poucos a reconhecer como sendo o nosso elemento natural de trabalho, onde nos vamos concentrando, onde vamos aprendendo, onde nos vamos transformando, e isso constitui não só um modelo de organização, como também um modelo de verdade coletiva, porque ela não é só individual, ela implica também tudo aquilo que é uma estrutura que nós fomos e vamos criando ao longo do tempo com os outros, aqueles a quem nos dedicamos de forma permanente e constante. Portanto, há muito esta noção de organização e verdade. Portanto, a fase 1 é a roda de Amster, já falámos sobre ela, a técnica do tomate. Nós trabalhamos 25 minutos ou 50 minutos para descansar 5 a 10 minutos e depois temos no final um descanso que pode ir de 25 a 50 minutos também, ou seja, temos um processo de trabalho de 2 horas com descanso de 45 minutos ou um trabalho de 2 horas, aliás de 4 horas com um descanso de 1 hora, 1 hora e 10, e exatamente é o que acontece, digamos, na jornada de trabalho, em que nós temos 4 horas no primeiro período, 4 horas no segundo período, sendo que 5 dias na semana dá as 40 horas semanais. Portanto, esta forma de trabalhar é uma forma com acuidade, com objetivo, com foco, mas pode ser um trabalho solitário e então temos que ter um foco nesse trabalho solitário e autodisciplina na primeira fase. A ferramenta é a técnica do Pomodoro, a teoria é o Chunking cognitivo, ou seja, o Chunking ou as técnicas de Chunking significa elevação. Chunk é elevar e, portanto, é o elevar cognitivo ou do conhecimento através do trabalho constante e permanente naquilo que é um foco de trabalho solitário e autodisciplina através desta técnica do Pomodoro. Isto está baseado nos textos de Simon, 1974, depois poderão ver eventualmente as referências bibliográficas no meu livro, quando eu publicar esta oficina 6, mas trago aqui apenas para a introdução. Objetivo: dividir tarefas complexas em microtarefas executáveis e ser capaz de escamotear e dividir grandes tarefas imensas, em tarefas cada vez mais reduzidas e específicas que nos permitem evoluir cada vez mais, ok? Basicamente é isso que é importante. Fase 2, a crítica construtiva, organizar o feedback recebido e transformá-lo em nova agenda de trabalho. Este aspecto parece-me absolutamente essencial. Portanto, sermos capazes de passar, lá está, do criativo para o crítico, são as 2 fases da psicologia Disney ou digamos, da estruturação Disney da realidade, e portanto passamos aqui para o crítico, é a segunda fase. Primeira fase, a fase do aprofundamento, do mergulho, digamos assim, intelectual, e a segunda da construção crítica. Aqui é importante organizar o feedback recebido e transformá-lo na nova agenda de trabalho. Temos como ferramentas o diário reflexivo e a matriz crítica, ou seja, receber feedbacks, pô-los por escrito e analisá-los, e a teoria que está aqui em causa é de Donald Schoen,
reflexo em ação, ou seja, reflexão em ação. Usar tudo aquilo que são os feedbacks, as memórias, aquilo que é dado, aquilo que é respondido como base de trabalho. Reflexão em ação, ou seja, aquilo que refletimos é a base de trabalho, é o combustível para nos mudarmos, para melhorarmos e para atingirmos os nossos objetivos. Por falar em objetivos, o objetivo fundamental é selecionar críticas úteis e redefinir metas com base nas críticas úteis. Ser crítica às críticas, perceber quais é que são construtivas e usá-las para subir e para crescer cada vez mais no nosso conhecimento. Fase 3, cooperação e verdade. Deve haver uma organização relacional, lidar com múltiplos egos sem perder o foco no trabalho. Portanto, aqui é muito importante perceber que existem normalmente egos no trabalho e que isto nos faz perder o foco. E, portanto, reconhecer e identificar os egos como elementos desafiadores é algo importante para os afastarmos. Portanto, lidar com múltiplos egos sem perder o nosso foco no trabalho e ser capaz de construir a nossa própria dimensão, ou a nossa própria dimensão, a nossa essência e tudo aquilo que são os nossos princípios e valores que vamos depois aplicar de forma prática, esse conjunto de princípios de honra, através de um domínio e de um propósito específico que teremos perante a realidade da vida conforme ela nos é colocada. Portanto, esta organização relacional, lidar com múltiplos egos sem perder o foco no trabalho é absolutamente essencial. E então é preciso evitar paradoxos como o paradoxo da Abilene, deixar que alguém nos controle ou manipule, e este controle ou manipulação pode vir de alguém que tem conhecimento e poder sobre nós, e portanto é preciso ir pela escolha e não pelo poder. As teorias que estão aqui são as teorias complexas de Shackland, portanto sistemas complexos, teoria dos sistemas complexos de Shackland, e as ferramentas que aqui podemos usar para desbloquear e avançar neste princípio de cooperação e verdade serão reuniões objetivas com acordos claros, ou seja, apostar aqui numa dupla dimensão, reuniões objetivas e acordos claros enquanto ferramentas para ultrapassar os dilemas ou evitar paradoxos da Abilene e criar sistemas complexos nos termos de Shackland. Este é o aspecto fundamental que eu vos queria trazer aqui na fase 3. Ciclo 1. Técnica Pomodoro, e agora já vamos entrar aqui em aspectos técnicos ou a forma como podemos aplicar aqui um exercício prático, e este exercício prático também que vai ser aqui dividido nos quantos ciclos. Temos a técnica do Pomodoro, dia 1 a 15, dividir metas em microtarefas de 25 minutos, registar o que foi feito, distrações, melhorias. A meta, 20 sessões de Pomodoro em foco total, deverá ser isso que devemos pretender atingir. Portanto, esta é a forma de fazer um ciclo 1 só de Pomodoro, dividir metas em microtarefas de 25 minutos, registar o que foi feito, como foi feito, distrações, melhorias, fazer o senso crítico e depois usar uma meta de 20 sessões de Pomodoro com foco total. Portanto, este será o ciclo 1 da técnica Pomodoro para fazer ou usar dos dias 1 a 15 durante este teste que vocês devem fazer aqui como teste final, que eu trago aqui como princípio fundamental para vocês evoluírem, digamos assim. Portanto, técnica do Pomodoro durante 15 dias iniciais. Depois, após esta situação e após as 20 sessões de Pomodoro com foco total, vamos passar ao ciclo 2, que é a reflexão e crítica. E aqui o importante é trabalhar o quê? A recepção das críticas. Saber receber críticas estruturadas e estruturantes, ou seja, aquelas críticas que nos podem transformar e melhorar, e para isso é preciso saber recebê-las, saber acolher. Portanto, vamos aqui trabalhar essencialmente técnicas de acolhimento do outro, acolhimento da crítica, feedback negativo, técnica sanduíche, capacidade de alternativamente receber críticas construtivas, destrutivas. E acho que há aqui um exercício que pode ajudar imenso nesta fase, que é sabermos rir de nós próprios. Fazer comédia, fazer stand-up comedy, ser capaz de fazer piadas connosco mesmos, rir de nós, ver o quão ridículo somos, não nos levar sempre a sério o tempo inteiro. E para isso talvez aqui abrir o humor como ferramenta para transformar a crítica em algo aceitável, para não termos uma reação abrupta, agressiva e passarmos a integrar isso como algo normal. Portanto, a meta é transformar 3 feedbacks úteis em ações concretas. Portanto, a partir daqui, os feedbacks serem transformados em ações concretas, porque isso é o que deve fazer do dia 16 ao dia 30. Depois, terá os últimos dias, que terá os últimos 45, em que deverá organizar-se. Portanto, chegar aqui à conclusão que a organização liberta. Organizar-se é proteger a essência do serviço, é evitar o ego, a mentira funcional e a crítica mal gerida, e isto permite clareza, foco e verdade para servir melhor. Portanto, este aspecto é muito importante, saber organizar, saber evitar o ego, a mentira funcional, a crítica mal gerida, ir atrás da clareza, do foco e da verdade para servir melhor e organizar-se protegendo a essência do serviço.
Portanto, e agora voltando ao ciclo 3 a 6, do qual não tinha falado há pouco, que é de precisão técnica, deve apostar em fichas, árvores de decisão, organização relacional com papéis claros, o ciclo 5, de verdade factual, análises falhas, e um ciclo 6 de sustentabilidade, manual pessoal de boas práticas. E aqui completamos os últimos ciclos, vimos o primeiro e o segundo ciclo, de 15 dias cada um. Então aqui 15 dias na precisão técnica com fichas de árvores de decisão, 15 dias na organização relacional com papéis claros e 15 dias na verdade factual, análise de falhas, para terminar com 15 dias na sustentabilidade com manual pessoal de boas práticas. E com isto termino aqui esta aula, esta lição, e voltamos a ver amanhã.